Olá, família! Que bom que estamos juntos, mais um encontro, mais um domingo entre nós. E espero que todos estejam em paz, estejam bem. Vamos dar continuidade ao estudo dessa obra, Gênesis do Bebê, de Cíntia Soares, Ciência e Espiritualidade na Educação. Vamos terminar o capítulo 2 e iniciar o capítulo 3, dando ênfase nesse aspecto, educação. Acho que já ficou bem claro, né? A gente está falando nesses encontros sobre esse processo de educação e a importância do adulto cuidador perceber a sua importância, a sua missão, a sua grande tarefa no processo de educação dos filhos, das crianças, que não é olhar para a criança no sentido de que a gente vai ter que transmitir algo para ela, mas é olhar para a criança no sentido de, com ela, aprender com ela o que nós precisamos desenvolver. Então, na verdade, encontrar na criança os ensinamentos, né? Convivência com a criança, que eu quero dizer aqui, né? Nessa convivência, nessa relação com a criança. E a gente pode estender isso, nessa relação com o outro. Nós vamos nos conhecer, nós vamos nos educar, nós vamos perceber quais são os nossos valores. Então, quando a gente veio falando até agora em autoconhecimento, né, nessa missão de educar os nossos filhos, nós precisamos nos autoeducar, nós precisamos autoconhecer. Isso já desconstrói a ideia de que o autoconhecimento é um evento em que eu passei a meditar a respeito da minha vida, ou então eu participei de um encontro espiritual, ou eu usei de um produto que me fez ter um produto aí que eu falo, né? Pode ser um remédio, um chá, alguma coisa que me fez ter experiências de expansão da mente. E aí a gente fala, né, dessa expansão, ampliação da consciência, e aí eu me vi, nós temos que entender que também não é um teste psicológico que vai falar sobre a minha personalidade. Isso podem ser instrumentos que permitam que a gente entre em contato com as nossas partes, as nossas características, né? Mas a gente precisa, a partir dessa concepção, né, que o livro traz aqui, Ciência e Espiritualidade, que, primeiro, o autoconhecimento ele é um processo contínuo e permanente. E espiritualidade, nós somos seres espirituais. Estamos em constante evolução. Então, caminha junto. Né? Autoconhecimento não é conhecer essa personalidade que nós estamos nesse momento. Isso é uma personalidade. Mas se eu tenho essa noção, né, da espiritual, de que eu sou um ser espiritual, vivendo uma vida na matéria, vivendo uma experiência na matéria, isso já mostra que a jornada é muito maior, que me ater a essa personalidade é uma proposta de autoconhecimento também muito limitada. Então, nós temos que nos perceber enquanto partes que integram o universo, que o processo de autoconhecimento ele se dá na relação. Então a gente tem falado do bebê, da criança, mas não é só. Nós
estamos em relação com o outro, nós estamos em relação com o universo, nós estamos em relação conosco. Então, temos que integrar. Faz tudo parte de uma coisa só. E como a gente não tem ainda uma noção, né, do que é Deus, a gente sabe que é a causa primeira de todas as coisas, a gente sabe que Deus está em todos os lugares, né, é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele é perfeição, ou seja, é não, eu ia falar um ser, mas o que é Deus, né? É essa causa primeira que é algo que está completo, que não precisa evoluir porque já possui, né, o grau máximo de elevação, né, tá perfeito, ele está completo. Quem não está somos nós, né? Nós somos imperfeitos, né? Per é completo, feito. Então, o yin é negativa. Então, nós estamos ainda não estamos completos. É essa que a frase imperfeito quer dizer. Não quer dizer que nós somos pessoas erradas, nós somos defeituosos. Isso não é algo negativo. É simplesmente mostrando que não estamos completos, estamos evoluindo, nos completando, adquirindo conhecimento, e nós vamos precisar nessa jornada da relação com o outro. O outro é uma medida para nós. Então, quando a gente vai falar de educação, que a nossa missão aqui é, nessa relação com a criança, nos educar, mais do que educar a criança, então a gente já sai desse lugar de que eu não tenho que ficar aqui transmitindo para a criança, né? Essa transmissão vai se dar naturalmente na convivência com a criança a partir do momento em que eu sou um exemplo, eu sou um modelo para ela dos meus valores, daquilo que eu conheço. Então, o processo é olhar para a criança e perceber nela aquilo que eu preciso desenvolver em mim. Não é olhar para a criança e ver o que é que ela precisa. É olhar para a criança e ver o que é que eu preciso desenvolver para atender as necessidades dessa criança de desenvolvimento. Então, é duplo. É sempre em conexão. Nunca é algo que eu já tenho pronto que vou dar para a criança. Isso está sendo um grande dilema que esse livro já trouxe, né, nos trouxe aqui no início, dizendo da dificuldade dos pais, né, para educar os filhos. E no capítulo 3 ela retoma isso, né, os conflitos que nós temos, essa dificuldade que nós vamos ter para educar, né, é uma tarefa que exige preparo, diz ela, responsabilidade e dedicação amorosa. E mais adiante, a seara educativa envolve a todos, crianças, jovens, pais, familiares e, sobretudo, educadores que se servem das atividades educativas como meio de sua própria transformação moral. Então, educação diz respeito à nossa transformação moral e não apenas intelectual. Educar a criança é educar com um viés de transmitir valores. Esse é o viés moral. Transmitir valores. Como que eu vou transmitir valores para a criança se eu não sei os valores que eu tenho? Por isso o autoconhecimento. Por isso que eu preciso saber quais são os meus valores. Se eu vivo em conformidade, porque tem que haver coerência, tem que haver nessa relação com o outro
é algo que a criança reconheça, algo que o outro reconheça. Então, é dizer, por exemplo, olha, a Márcia é uma pessoa honesta. Ela sempre, quando conversa conosco, se exprime, né, falando a verdade, ela demonstra pelas suas emoções e pelaquilo que ela fala, essa coerência. Então, a gente vê que ela está sendo muito autêntica, muito honesta, e esse é um valor. E assim, olha e vê assim, poxa, ela é assim. O que inspira uma pessoa assim? Confiança. Não, se você precisa nessa convivência com essa pessoa, no caso, né? Vamos lá, você vai fazer uma psicoterapia. Você precisa se sentir acolhido. Você precisa sentir que aquela pessoa, ela tem recursos e ela transmite essa característica de confiança, né? de lealdade, ela vai criar um vínculo. Assim que a gente pensa, né, que precisa de um terapeuta, a criança precisa encontrar essa ressonância com os pais. Pais e as mães e os educadores, ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que nessa relação com esse adulto cuidador, ela pode ser quem ela pode se mostrar, pode mostrar o que ela sente, ela pode falar o que ela pensa, que ela vai ser orientada, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser ouvida. Né? Esse acolhimento ele passa por uma escuta ativa, uma escuta atenta. Eu vou prestar atenção no que a criança está falando, eu vou considerar o que ela está falando, eu vou pensar a respeito do que ela está falando, e aí eu vou retornar para ela as minhas reflexões, o meu entendimento, orientando, permitindo ou não. Por exemplo, se ela faz algum pedido, eu posso dizer, olha, nesse momento não dá para a gente fazer isso que você quer, mas a gente pode pensar em alguma coisa que é possível fazer. O que você acha se a gente fizer outra coisa? Então, não é fazer tudo o que a criança quer, é poder ouvir, acolher, explicar para ela, oferecer opções, fazer com que a criança se sinta acolhida. Ou então ela chora, a gente poder chegar para a criança e dizer, eu estou vendo que você está triste com alguma coisa, você quer contar para mim o que foi? Você quer um abraço? Não é dizer, está chorando, não precisa chorar, isso não foi nada. Não foi nada para ela, está sendo. A gente está desqualificando a experiência dela, dizendo que não é nada. Mas não é nada para quem? Para o adulto ou para a criança? Se a criança está chorando, foi para ela alguma coisa. Então, é nisso, né? Nós precisamos aprender com a criança que o choro dela tem importância, que a fala dela tem importância, merece a nossa consideração, merece nossa atenção. Nós aprendemos com essa relação, né, que ali nós temos valores que já estabelecemos e valores a serem desenvolvidos. Então, a educação primeiro é nossa, desenvolvendo aspectos morais e transmitindo, aí ela fala, a força da palavra que acolhe a criança, orienta e esclarece, está justamente na vibração emanada por nossas conquistas morais. Então, a força dessa palavra não está na palavra, está na vibração, que ela é coerente com aquilo que nós demonstramos, com aquilo que nós sentimos. Porque eu posso falar alguma coisa muito bonita, ou eu posso falar alguma coisa que é politicamente correto, como a gente fala, né? Mas eu estou vibrando em outra sintonia. Eu posso dizer, nossa, que bonito, que interessante isso, e estou ali por trás morrendo de inveja, com uma raiva danada. Ou então, né, a gente olha e sorri para a pessoa e tá por trás, tá pensando, que
reclamando o pensamento. Então, tem que ter coerência. O que sai da nossa boca provém do nosso coração, que Jesus falou. Se nós temos essa coerência, a palavra expressar essa vibração e essa energia que sai do nosso coração, nós só teremos palavras de acolhimento, de amor, de respeito. Agora, como nem sempre a nossa palavra expressa o que está no nosso coração, nós vamos nos tornar pessoas incoerentes e não vamos ser honestas com quem? Conosco mesmo. Quem que a gente acha que está enganando? A criança? O outro? A gente pode estar mentindo para o outro, mas em primeiro lugar a gente já está se maltratando. Então, por isso que é sempre a nosso respeito. A nossa jornada evolutiva, ela é nossa. Não é a gente fazer para que o outro evolua. A gente evolui, a gente se cuida, né? E quando a gente faz o bem, a gente expande. Então, quando eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa honesta para todos. Quando eu sou uma pessoa boa e generosa, eu sou uma pessoa boa e generosa para todos. Mas eu conquistei isso. Isso é um valor meu que aí sim eu vou transmitir. A minha palavra vai sair do meu coração com essa vibração. E é isso que vai educar a criança. A criança vai perceber, vai perceber, né? Ela vai absorver, como é a palavra que Montessori usa. Até os 3 anos ela absorve tudo inconscientemente. É direta, né? Essa ligação, essa absorção. Depois dos 3 anos, ela começa a filtrar o que ela observa e acha que deve absorver e aquilo que ela observa que não está legal. Aí ela já começa, já ouviram falar que começa as birras? Esse nome a gente problematiza, né? Porque não existe birra. Mas vamos lá. Isso eu já falei em outros vídeos. Mas a partir dos 2 anos, aí falam que é o terrível 2 anos, né? O terrible 2. E não tem nada de terrível. Não tem nada de terrível se essa criança está encontrando acolhimento e se nós estamos nessa conexão, transmitindo os nossos valores, essa vibração que ela sente a coerência, ela sente que nós estamos atentos às necessidades dela e nós vamos suprir, mas porque nós estamos no processo de autoconhecimento. Uma criança que faz uma birra, né, que ela fica irritada, ela chora, e se eu começo a gritar e pôr de castigo e brigar com ela, olha que sintonia que se cria. Eu não estou educando nada, eu não estou transmitindo nada de bom para ela, né? Eu, pelo contrário, não estou percebendo que eu não tenho para dar algo que ela necessita. Então, eu não tenho para dar. Então, o trabalho de educação é a minha aquisição de valores para que eu possa, na relação com o outro, ter para dar. Então, os pais educadores, né, se transformam no processo educativo. Nós nos transformamos, né? Evoluir significa transformar nesse processo educativo com os filhos. Nós que nos transformamos. Os filhos vêm para que isso se opere em nós. Então, ela fala dessa escuta que eu já falei, desse olhar sensível, né? E toda educação é, portanto, uma autoeducação. Quando nos conhecemos, mais conseguimos perceber o mundo interno do outro e assim ajudar da melhor forma em um processo que compreende cura e autocura.
tá? Ela já está usando aqui a expressão de cura e autocura. Nesse processo que eu vou me conhecendo, que eu vou adquirindo valores, que eu vou agindo em conformidade, né, a esses valores que eu adquiri, então eu me torno uma pessoa sincera, honesta, gentil, bondosa. Isso faz bem, não faz? Então, como é que a gente vai encontrar a cura e a autocura? Desenvolvendo esses valores que nos colocam num campo de vibração superior. As nossas células vão perceber isso. Eu ouvi na palestra que eu dou no centro, nas quartas-feiras eu dou palestra, eu tenho trabalhado o tema do perdão. E uma das pessoas que estavam ali ouvindo, né, disse que eu sorrio. E eu já estava pensando nisso. Falei até para os meus pais, nós precisamos sorrir. Quando a gente sorri, nós estamos liberando um monte de hormônio bom que gera saúde, que relaxa, porque quando a gente sorri, o nosso corpo todo entende, né? A mensagem do espírito para o corpo tá tudo bem aqui, relaxa, fica tranquilo, né? E aí ele libera esses hormônios que geram, né, bem-estar. Então o sorriso é muito importante. Agora, para a gente estar sorrindo, tem uma vibração muito gostosa em nós. Então, esse processo de autoconhecimento, de viver conforme, né, aquilo que nós somos, sermos autênticos, faz com que a gente se sinta bem conosco. Isso gera cura e autocura. Então, ela vai trazendo aqui a ideia, mais adiante, da educação no percurso espiritual, que é o capítulo 2, da reencarnação e quando nós nascemos, né? Então vamos lá, na reencarnação. Nós estamos nesse trânsito de encarnações. Viemos, voltamos, viemos para a Terra, voltamos para o mundo espiritual e assim sucessivamente para podermos adquirir esses valores, resgatar, né, restaurar, eu gosto muito dessa palavra, restaurar situações em que nós, né, geramos algum prejuízo, algum dano, e nós temos a oportunidade de adquirir mais conhecimento e esses valores que eu tô falando, né? Então, vão chegando no planeta espíritos inclinados ao bem. Então, ela está trazendo essa perspectiva, né, que trata aí o mundo de regeneração. Nós estamos nessa fase de transição. O que acontece? Estão vindo muitos espíritos encarnando para a última oportunidade e outros que vêm já com inclinação para o bem. Porque no mundo de provas e expiações a gente sabe que predomina mais o mal. O que é o mal? O mal é a ausência ou a ignorância do bem. É quando nós agimos com oração afastado de Deus. Porque Deus é amor, Deus é o bem. E Deus não criou o mal. Então, no mal ele não existe. O que existe é quando nós nos afastamos, igual aquela parábola do filho pródigo, né? Que na verdade tem ali esse filho que sai, recebe tudo do pai, ele sai, né? E ele retorna à casa do pai. E tem lá o irmão dele também, que é interessante analisar essa história pela perspectiva ali também do outro irmão. Mas o
que acontece com o filho que sai da casa do pai? Ele se afasta. Jesus está falando daquele filho que recebe de tudo, que Deus está nutrindo aquele filho, dando tudo que ele precisa para evoluir. Mas ele pega esses recursos e o que ele faz? O sol está batendo aqui. Ele gasta todos os recursos com os prazeres, né, da matéria, que são passageiros, né, impermanentes, são que a gente pode dizer de um padrão vibratório inferior. Então ele não engrandece. Ele vai parar onde? Com os porcos, comendo a comida que os porcos rejeitam. Então o padrão dele vibratório despencou. Olha onde ele estava, que posição que ele se encontrava, vivendo esses prazeres tão fugazes. Cresceu, evoluiu, melhorou, se tornou... Não. Esse distanciamento do Pai, né, da luz divina, nos coloca nas trevas. Esse afastamento dessa luz, desse amor, nos coloca no que a gente chama de mal. Então, o mal está ali, longe, afastado dessa fonte de amor, essa fonte primária de luz, né? Luz é que ilumina, nos dá a ciência de todas as coisas. A gente vive inconsciente, distante de Deus. Então, é o caminho de volta nós precisamos fazer. A reencarnação tem sido sempre uma jornada, um caminho de volta a Deus. Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, falando sobre a reencarnação, a missão dos pais, o que eles nos dizem? O que os Espíritos nos dizem? Que Deus nos confia a criança, que ela fica sob nossa guarda, para que a gente coloque aquele espírito no caminho de Deus, que é o Pai, de volta para o Criador. Então, nós estamos aqui para compreender cada vez mais compreender as leis divinas, para viver conformidade às leis divinas, para o despertar da consciência. E para isso a gente precisa da convivência social. Kardec vai falar aqui, deixa eu só ver a referência, a Gênese, está na Gênese. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração... no finalzinho. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, quando o bebê nasce, né, a criança já começa a mostrar que ela tem uma inteligência bem peculiar, né? Ela se destaca por esse aspecto intelectual, mas ela tem uma conduta ali no bem, ela é uma criança que se mostra generosa, mais inclinada às questões espirituais, ela vai facilmente se vincular a uma religião, por exemplo, mas ela própria entra em contato com a natureza, ela própria busca cuidar dos animais. A gente vê ali a luz, né, de um espírito que já vem, né, com um grau evolutivo maior, né, que vem contribuir todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então ele vem com ideias novas, ele vem com ideias de quê? Fraternidade, ele vem com ideias
de generosidade, ele vem com ideias de amor ao próximo. Então não basta só inteligência, né? Tem o aspecto moral mais elevado. Então são espíritos inteligentes. Outros vêm que são inteligentes, mas têm um déficit moral. Esse déficit moral ainda predomina. Então nós temos pessoas muito inteligentes entre nós, mas que moralmente é onde elas desviam e usam a inteligência para fazer, né? Pensa na parábola que eu falei, se afasta de Deus, se desvia do caminho de Deus e vai usar a inteligência para outras finalidades, para atender os interesses próprios, para a satisfação dos interesses egoístas, como ela lembra, né? Do orgulho e do egoísmo. Então, o mundo hoje, ele se assenta no orgulho e no egoísmo. E a lei do amor, ele é o código seguro para todos eles serem convertidos. Então, já temos aqui que todos nós cá estamos encarnados num planeta que nós temos certo grau, né, de inteligência mais desenvolvido que nossa moral. E a lei do amor, ela é o código seguro, o código certo, pelo qual nós vamos nos tornar dignos de permanecermos num planeta de regeneração, porque nos tornaremos pessoas dignas. Nós cuidaremos um dos outros. Nossa palavra virá do nosso coração, que está se enchendo de amor, que tem amor para dar. Então, nós estamos nos educando, e ela fala para transformar os pensamentos e sentimentos, nos aproximando da conduta de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Então, a nossa transformação tem que ser no sentido de nos aproximarmos ao que Jesus fazia. Então, a gente pode se perguntar, o que Jesus faria se ele estivesse aqui nesse lugar, nessa posição, diante dessa tomada de escolhas que eu tenho que fazer, nesse desafio? Será que Jesus gritaria aqui? Será que Jesus condenaria? Será que ele julga as pessoas e separa elas por nível de escolaridade, por cor de pele, por dinheiro no bolso? Jesus não fazia isso. Jesus ficava entre os pobres, entre os pescadores, entre aquelas pessoas que eram as excluídas da sociedade. A gente ainda não entendeu que nós estamos criando essa exclusão, o separativismo. Nós queremos preconceito porque nós estamos afastados de Deus, nós vivemos orgulho e egoísmo, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós estamos ali no desvio, né? Nos afastando como o filho pródigo, que foi gastando todos os recursos para depois estar preso às trevas, que ele próprio se colocou. Elas foram criadas não por Deus, mas por nós. Então está na hora. E continua na Gênese. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite, estimule neles o egoísmo e o orgulho. Então, está na hora da gente elevar o nosso sentimento
destruir tudo que nos provoque o egoísmo e o orgulho. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Nós temos um imenso progresso, nós estamos só no primeiro degrau da escala evolutiva. Pensa, mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, nós estamos na segunda, numa escala aí de mundos, numa transição para tentar virar regeneração, está longe. Nós ainda não somos espíritos regenerados, ainda somos espíritos que precisam destruir o orgulho e o egoísmo que nos colocam distantes de Deus. O de fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, os espíritos falam isso, Allan Kardec coloca na Gênese. São esses os princípios morais, esse é o código seguro da evolução espiritual. Educar é tarefa que nos compete para que a gente possa superar, destruir aqui a lei da destruição. Então a gente pode incluir aqui o orgulho e a vaidade, porque eles só fazem com que a gente olhe para si próprio e aos próprios interesses. Nosso processo de educação, a gente já viu, a criança e os outros, eles são oportunidade para nossa transformação. Para que nessa relação com o outro, eu me torne alguém melhor comigo, com o outro, com o universo, me conecto com todo o universo. Então essa é a nossa reflexão para hoje. Se a gente seguir por esse caminho, lembra, não é tudo tão ruim. A gente tem um caminho, Jesus nos deu. É seguir os passos do Mestre, é que ele seja o nosso modelo, então copiar-lhe a conduta, agir como ele. O que Jesus fazia? A gente sabe o que Jesus fazia? A gente lembra do que Jesus fazia quando estamos a fazer alguma coisa? Quando estamos prontinhos para falar alguma coisa para alguém, a gente lembra do que Jesus poderia falar ou não, silenciar. Muitas vezes o silêncio é uma boa resposta. Nem sempre, mas algumas vezes sim. Então, hoje eu escrevi a mensagem, né, de que nós, para fazermos boas escolhas, precisamos equilibrar o conhecimento que nós temos, a análise que nós fazemos das informações que estão no mundo, porque hoje está muito difícil, é um mundo que está com muita informação disponível, muito. A gente recebe informação, consome informação, só que essas informações nos chegam por vias variadas e está muito fácil manipular as mentes, muito fácil manipular por informações erradas. Começa com uma verdade. Ontem eu estava explicando para o meu filho como é que a gente cria uma mentira. A gente começa com uma verdade para depois dizer a mentira, mas como ela está conectada com a verdade, a gente tende a acreditar. Isso é manipulação, técnicas de persuasão. Então, nós estamos assim num mundo em que as pessoas passam informação e nos manipulam. Então nós temos que, para fazer boas escolhas, conjugar essa inteligência que nós temos, mas esse déficit moral a gente precisa trabalhar, precisa conjugar os nossos sentimentos. E uma boa escolha baseada em bons sentimentos com boas análises. Aí, com sim a gente faz. E com boas escolhas,
a gente permanece ao lado de Deus, a gente permanece seguindo Jesus. Tenham todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou do conteúdo, compartilhe, né? Dê a sua avaliação, faça seu comentário, participa. Eu vou gostar de saber. E a gente pode trocar algumas ideias. Então, a gente se vê no próximo encontro.